Seja muito bem-vindo para mais um Ceará Meu Negócio. Hoje eu tô aqui com um cara que ele é foda, né? Eu conheço ele, cara, há mais de 10 anos já. É muito tempo, viu? Quase 10 anos, né? Só que eu fui aqui, me levei um puxão de orelha, por favor, siga lá nosso Instagram, Ceará Meu Negócio, curte, compartilha, manda para todo mundo esse canal aqui, que a gente tem que chegar ali ano que vem com umas 5.000 pessoas ali, que eu vou ficar muito feliz, tá? Mas voltando pra cá, eu tô com o Thiago Camelo. Eu não chamo ele de Thiago Camelo, cara. Eu chamo ele de Thiago Cazu, eu vou puxar a conversa, a gente conversa. É um xará meu. E teve até um dia, cara, não sei se tu lembra, que a gente conversando sobre senha. Aí tu foi colocar alguma senha tua, que era 007. Verdade. É minha mesma senha, pô. Meu irmão, Meu como Deus. é que pode, né? E aí, Thiago, como é que estão as coisas? Cara, tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você, né? Lisonjeado. Cara, a tua história, eu lembro que é muito massa, que um dia a gente conversou e tu disse que tu começou, cara, no McDonald's, assim. Trabalhou um tempo no McDonald's. Cara, o que é que tu já Mas, fez antes de chegar a empreender? pois é, a minha diversão quando eu era mais jovem era trabalho, né? Eu comecei cedo, na minha época, meus pais, né? Com receio da gente ficar muito na rua, às vezes com companhias erradas. Aí, nas minhas férias, arrumou um trampo para mim. Na época, meu primo, eu acho, tinha um quiosque na praia, e aí eu comecei a trabalhar lá, né. Isso Não no tinha Rio, salário, não tinha nada, no Rio. E eu tinha o quê? Uns 10 anos de idade, era bem novinho. bem novo. Mas lá, naquela época, né, a gente já ia a pé, pegava ônibus sozinho, com 10 anos de idade já tinha toda a autonomia. Só me mostrou lá o lugar, me apresentou e eu, pau, comecei. Meu pai sempre teve comércio, sempre foi comerciante também. Legal. Nessa época, um pouco depois, ou mais ou menos nessa mesma época, ele tinha já confecção, fazia esse tipo de blusa aqui, inclusive, meia Certo. malha, trabalhava com meia malha. E aí a gente, depois disso, passei um tempo nas férias trabalhando nesse quiosque, aí passou alguns anos, comecei a trabalhar numa feira vendendo essas blusas, né, porque lá onde eu morava era uma cidade muito sazonal, e aí tinha essa oportunidade dessa feira, meu pai conseguiu esse pontozinho lá, e aí meu irmão a gente ia para lá vender essas blusas. E eu fiquei mais uns 3 anos lá, mais ou menos, fiquei de 10 até os 13 no quiosque, isso trabalhando só nas férias, tá. E de 13 mais ou menos aos 15 lá na feirinha, vendendo blusas. E com 16 anos, de 15 para 16 anos, na minha cidade não tinha McDonald's, né, é uma cidade interior, que tinha esse movimento sazonal de final de ano, né, cara, de férias, e aí foi o primeiro restaurante que abriu lá, de McDonald's, né. E aí foi aquela loucura, né, McDonald's estava naquele auge de abrir um monte de loja e tal, e foi pra cima. Resolvi entrar, fazer a inscrição, e lá comecei. Quantos anos? Eu tinha de 15 para 16. Cara, muito novo, né? É, eu entrei, eu tinha acabado de completar 16 anos, acabado de completar 16 anos. E aí foi muito legal. No início foi sofrido, porque eu nunca tinha trabalhado desse jeito, né, trabalhava só nas férias e tal, e ele passou a ser um trabalho contínuo, né. Pai. Eu estudava e trabalhava logo em seguida, não por necessidade, né, porque eu queria mesmo, sempre gostei. E aí beleza, peguei o gosto do negócio e começou a ser algo que não era bem trabalho, porque, a gente trabalha porque precisa, na maioria das vezes. Exatamente. E nessa época eu não trabalhava porque precisava, morava com meus pais, eu tinha tudo. Eu de fato não precisava trabalhar. Estudava em colégio particular, inclusive, na época. O que meu pai pagava de colégio era acho que o dobro do que eu ganhava por mês lá, de salário, né. E o McDonald's é um negócio legal que ele te dá, a oportunidade de estudar e trabalhar, e não te sufoca tanto, você trabalha por hora. E aí com o tempo, né, aquilo ali começou a ser um negócio legal, não por conta do salário, dessas coisas, mas porque eu estava gostando do que eu estava fazendo, e eu comecei a me divertir. Eu ia pra lá não mais pra trabalhar, eu ia pra lá porque aquilo pra mim era uma diversão. Então, tipo, meu horário era 5 horas da tarde, né, pra eu sair lá de lá 10 horas da noite, porque eu estudava de manhã, né. Sim, E aí eu saía do colégio, meu irmão, almoçava rapidinho ali, pra ir pro trabalho. puf, ia para o trabalho. Eu ficava pronto, meu irmão, lá na salinha esperando ser chamado para trabalhar. No início o pessoal chegava: "Porra, Thiago, tá fazendo o que aqui, cara? Teu horário é 5 horas, pô".
porque não, não, se você precisar de mim, eu já tô aqui. Aí eu fiquei lá, tipo, no terceiro dia a galera começou a me chamar para trabalhar. E aí eu, pô, tacava pau, entendeu? E com o tempo isso foi virando uma rotina, e aí quando eu menos, né, despercebido, comecei a ser promovido. Aí fui promovido uma vez, 2 vezes, aí praticamente de 6 em 6 meses eu era promovido lá. E fui crescendo dentro desse negócio. E foi uma grande escola, né, eu lembro que meus amigos saíam, né, ia pra praia, ia sair de noite para beber, mas para mim, a minha diversão era estar ali. Quando eu fui promovido a gerente, acho que eu tinha uns 17 anos, não tinha nem 18 anos ainda, o cara que veio me promover me fez uma reunião, né, tal, me chamou no canto e falou: "Ah, meu irmão, tu agora vai ser promovido a gerente, e você tem que entender que a tua rotina vai mudar". Eu falei: "Beleza, mas como assim? Me explica aí, o que que vai ser?". "Não, cara, porque tu vai ter hora para entrar, mas não vai ter hora para sair, vai ser responsável por isso, por aquilo". Eu falei: "Tá, mas tudo isso aí para mim é normal". "Não, eu tô dizendo assim, cara, porque, tipo, sair à noite, né, cara, vai talvez fique mais difícil, não sei o quê". Eu falei: "Não, cara, tá de boa". Minha diversão é estar aqui. E eu não entendia muito bem Sim, aquilo ali. sim, sim. Eu só passei a entender mais velho, né, eu tinha 17, lá para meus 20 anos de idade, quando surgiram outras oportunidades e eu resolvi, ao invés de dar continuidade ao trabalho lá dentro, né, a essas promoções, ao crescimento dentro da empresa, eu preferi fazer a faculdade de farmácia. Certo. Minha mãe já tinha farmácia e tal, e aí eu dei uma meio que uma pausa ali, naquela dedicação que eu tinha ao McDonald's, e resolvi a fazer o curso de Aos estudos. farmácia. Porque eu vi muita gente saindo do restaurante de uma hora para outra, né, o McDonald's passava por um momento naquele exato momento ali, por meio que uma crise, uma pequena crise interna, demitiu muita gente, fazendo uma reformulação. E eu vendo profissionais excepcionais, caras fera mesmo, sendo mandado embora. Aí eu pensei: "Meu irmão, fui mandado embora aqui, eu vou fazer o que da vida? Putz, só sei fritar hambúrguer. Calma aí, eu tenho que ter uma profissão". Meu pai sempre bateu nessa tecla: "Cara, tem que ter uma profissão, entendeu? Isso aí ninguém te tira. Tu pode ser roubado, acontecer o que for na sua vida, mas com a sua profissão você segue", né. Então, isso bateu na minha cabeça, eu falei: "Rapaz, eu vou dar uma segurada", porque exigia muita dedicação, e resolvi faculdade, ir pra faculdade. E por que farmácia? Né, cara, porque antigamente o farmacêutico, né, podia assinar por várias farmácias como Exatamente. responsável. Sim, Não existia essa questão que existe hoje, só pode assinar por 2 farmácias, tem sim, a sim, questão da sim. carga horária, teto salarial, não sei o que e tal. Isso é hoje, né, mas na minha época lá não tinha nada disso. Então eu pensei: "Pô, vou fazer farmácia, só assino lá, de boas, né, e vamos pra frente". Show de bola, minha mãe já tinha farmácia, então já estava meio encaminhado, Tá. tranquilo. E aí depois, no quarto período, mudou tudo, menino. Meu irmão, pense na doideira. Aí na minha vez, eu achando que ia me dar Na bem, minha vez, logo na minha vez. mudou, só pode assinar por 2 farmácias, agora tem um piso salarial, tem que mudar para poder dar mais oportunidade, porque tem muitos profissionais, aí um profissional assume praticamente o bairro todo, não pode ser assim, e aí o conselho apareceu com um monte de regra, aí eu já estava lá, meu irmão, falei: "Rapaz, já estou aqui, vamos embora, só termina quando acaba". E aí fui até o fim. Eu sou um bom profissional, me considero, trabalhei acho que uns 15 anos pelo menos na Sim, área. sim, sim. Hoje eu não estou atuando mais como farmacêutico, né, estou mais empreendendo, mas foi uma profissão que me deu oportunidade para eu empreender inclusive, porque se eu não tivesse o curso de farmácia, na época eu não teria aberto o restaurante, É, quando eu vim para cá. beleza. Quando é que tu veio pra cá? Então, eu vim para cá acho que em 2010, se não falha a memória, mais ou menos ali de 9 para 10. Eh Por conta do meu pai, em parte, porque meu pai, a família dele é toda daqui, apesar da gente ter nascido no Rio, né, Sim, sim. sou do Rio, sou carioca, e eu nunca tinha vindo para cá. Ora por oportunidade que não tinha, falta de tempo, enfim, trabalhando, estudando, aquela rotina lá que a gente nunca dá brecha. E aí quando surgiu a oportunidade a gente veio.
Quando eu vim, eu já era farmacêutico, né, aí eu vim para conhecer a cidade, turista, normal, conhecer a família, que eu não conhecia aqui, né, a família do meu pai. Meu pai vinha com uma certa constância, Diversidade, né? e eu nunca pude vir com ele. Aí nessa oportunidade a gente veio todo mundo, beleza. E aí, quando eu cheguei aqui, conversa vai, conversa vem, eu sou conversador, né. Pra caramba. "Rapaz, tu é farmacêutico?" Eu falei: "Sou". "Pô, rapaz, tá um andaço de farmacêutico aqui, cara, que tá todo mundo atrás. Não tem farmacêutico na cidade, as farmácias são tudo atrás de farmacêutico, é obrigado agora a ter farmacêutico responsável, não tem. Cara, tu não quer tentar não, não sei o quê". Aí acendeu a luzinha. Eu falei: "Opa, interessante". Aí eu comecei a olhar a cidade com outros olhos, Sim, sim. né. Pra todo lugar que eu vou eu faço isso, né, mas eu comecei a olhar com mais carinho. Cidade bonita, clima maravilhoso, pessoas legais, né, foram muito receptivos comigo, né, o cearense é incrível, enfim. Aí eu: "Rapaz, eu acho que eu vou arriscar". Lá no Rio, eu já estava formado, trabalhava na farmácia da gente, né, da minha Certo, mãe, certo. que era uma farmácia de manipulação, mas como era um negócio de família, tem essa questão de que muita gente quer ser dono do negócio, Sim, né, eu nunca gostei muito disso, sempre gostei de ter um pouco mais de independência, até para verdade, né? tomar as decisões e tal. Eu tinha uma forma de gerenciamento, de gestão que era diferente, e, existia alguns embates, eu falei: "Rapaz, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar nesse negócio doido aí não, eu vou arriscar". Pois aí eu fui para casa e só fui para casa pegar minha trouxinha de roupa e puf, partiu Fortaleza. Aí eu vim para cá. Aí eu vim sozinho, a princípio, né. Já tinha emprego, já tinha orquestrado tudo quando eu estava aqui, antes de ir embora já deixei tudo mais ou menos organizado, combinei com a pessoa que eu ia vir e pronto, resolvi vir e veio. Na época quem me recebeu foi minha tia, que eu tenho um carinho imenso por ela, minha tia Eliette, inclusive mora aqui, cidade de Funcionários, Massa. me recebeu na casa dela de braços abertos, me deu, né, o acolhimento que eu precisava naquele momento de Aguarita, né, até eu conseguir, alugar minha casinha, alugar um negocinho e tal. Foi lá que eu fiquei e deu tudo certo. Mas eu vim para cá como farmacêutico, mas sempre pensando em abrir algum negócio. Na minha cabeça eu ia abrir farmácia, Sim, porque eu era farmacêutico, então beleza, queria juntar o útil ao agradável. Mas chegou um momento que eu comecei a: "Calma aí, por que farmácia? Sou um empreendedor, pô. Sou um cara que tem visão de gestão, não necessariamente precisa ser farmácia, pode ser sim. qualquer coisa". E aí eu comecei a pesquisar, entendeu? Na época, na internet ali, Mercado Livre, OLX, nesses sites de busca, eu fui atrás de empreendimentos. O que que tem por aqui? Calma aí. O que que a galera tá fazendo? O que que a galera tá vendendo? Né? E comecei a buscar qualquer tipo de negócio Negócio, à venda certo. na cidade, na localidade próxima e tal. Vi um monte de coisa, apareceu muitas coisas, restaurante, apareceu, como é que se fala? Salão de beleza, quiosque na praia, um monte de coisa. Aí, passando ali no Lago Jacareí, na época o lago não era o lago, Não era o lago, era totalmente diferente. só tinha acho que 2 comércios ali, Exatamente. acho que era o P9, uma sanduicheria, e o da esquina que tá até hoje lá, É os lá é do o Betinho lá. Sim, sim, sim. esqueci o nome. Aí, enfim, Espetinho lá, né? aí eu falei: "Rapaz, negócio interessante. Esse lugar aqui pode ser que dê certo". E tinha um restaurante sushi, fechado, que eu passava antigamente, estava cheio, e do nada fechou. Fechou. Eu: "Rapaz, que negócio estranho". E por acaso eu conheci uma pessoa que era sushi man desse restaurante, estava trabalhando num lugar lá onde eu almoçava, no meu intervalo de almoço da farmácia. E aí conversa vai, conversa vem, como eu sou conversador. Pra caramba. O cara chegou para mim e falou: "Meu irmão, lá fechou, porque o cara não soube fazer a gestão lá e tal, fez isso e tudo mais". Aí pronto. Eu falei: "É mesmo, cara? Acho que ele tá vendendo lá". Aí eu estava liso na época, não tinha condições, né, tinha um carro no Rio de Janeiro, e aí resolvi vender o carro lá, peguei parte do dinheiro
e vou empreender. Aí fiz a proposta, entendeu? Meio inusitada na época para a pessoa lá, acho que a pessoa lá queria os 50.000, eu ofereci 20 para ela, e aí ela desligou na minha cara, ficou chateada: "Não, não sei o quê, tá maluco, gastei quase 100.000 reais aqui", ela queria vender porteira fechada, com tudo dentro. Sim. Aí eu: "Tá bom, minha filha, só foi não foi para ofender não, Só a uma senhora pergunta. a senhora pense, não precisa me dar resposta agora não, depois você me liga, eu tenho interesse". Aí pronto, não deu 2 minutos, ela me ligou: "Não, mas 20 não, pô, é sacanagem. Não, tô vendendo por 60 e tal, não dá, eu que não". Aí eu senti que ela estava querendo vender mesmo, porque senão ela não teria me ligado. Exatamente. E aí a gente começou a conversar, conversar, acabei fechando nos 20, dei 10 de entrada, parcelei 10 No cheque. no cheque, né, na época ainda era cheque, né. E aí deu certo, eu fui para dentro, peguei um sushi man, que era o tal sushi man, fiz o cardápio, comecei a mexer com isso, porque na época eu não entendia nada dessa parte, né, de culinária japonesa, chinesa e tal. Por acaso, meu amigo farmacêutico Suyo, Sim. que também morou comigo, estudou comigo, quer dizer, lá no Rio, né, a gente se formou junto na mesma faculdade, Aí ficava de na lá, eles sala. foi se conheceram lá? É, estava lá numa situação também um pouco inusitada e resolveu aceitar o desafio de vir para cá, de começar a vida aqui também. E eu falei para ele que estava a fim de empreender, que dava para gente fazer alguma coisa junto e tal. E ele gostou da ideia, largou tudo lá. Quando ele veio para cá, já também veio calçado em relação a emprego, essas coisas, porque na época o farmacêutico aqui estava Estava ruim. nadando de Sim. braçada. E aí a gente acabou abrindo esse restaurante juntos, né, cara? E assim a gente levou, foi crescendo e foi assim que a gente se Foi conheceu, assim que a gente se né. Eu abri uma lojinha bem pequenininha em frente ao lago, acho que era, sei lá, devia ter uns 30 metros quadrados, é, talvez nem eu me isso. lembro. Era muito pequenininho, eu botava a mesa lá de fora, o pessoal ficava reclamando, a prefeitura vinha, levava as mesas, eu botava de novo, era uma loucura. Aí com o tempo, a gente conseguiu com muita dificuldade expandir para uma outra casa que estava abandonada na mesma rua, Sim. e a gente, fez uma reforma, fui no banco correndo atrás de empréstimo. Eu sei que deu tudo certo, depois de muita dificuldade, porque não é fácil essas coisas, ainda mais quando você não tem recurso, né, e não é conhecido na cidade. Então, acabou que a gente finalizou lá, mudou sem finalizar, mas mesmo assim a gente continuou na batalha e aos poucos as coisas foram acontecendo e a gente foi, né, finalizando lá o projeto e foi dando tudo certo. E foi aonde a gente cresceu de fato, onde a gente explodiu, onde ficou conhecido e tudo mais. Foi um sucesso. A gente realmente, não esperava que pudesse dar tão certo e deu. Foi uma fase boa, né, e tal, de uma forma geral, e eu aproveitei um pouco disso, né. A gente abriu outra loja, Do Eusébio. restaurante no Eusébio, que também deu muito certo, né, até onde tinha que dar. Sim. E o que fez com que o restaurante acabasse, não foi propriamente dita a falta de público, né. A gente passou por uma reforma no Lago Jacareí, de mais ou menos 1 ano e meio, 2, Foi, foi chato. fechado total, e isso foi um pouco antes da pandemia, e depois veio a pandemia. Então ficou um negócio muito esquisito, muito complicado. Foi uma época que eu já estava com a Luciana, essa época já do final, tô adiantando as coisas aqui, né, Uhum. mas eu tive que fazer uma escolha muito difícil, É, né. é isso que eu ia te perguntar. Eu lembro que quando a gente conversou, a gente ainda conversou do "Cara, eu tô pensando talvez sair, não sei o quê". Eu lembro que foi um pouco traumático pra ti, nessa parte, né. Mas eu vejo que tu ainda queria investir em outras coisas. E eu queria entender como foi o poder de decisão. Foi mais acreditando em um novo projeto ou foi que tu acredita que ali já tinha dado já, no restaurante? Eu sempre busco assim, eu tenho uma coisa na minha cabeça, que todo ano eu tenho que fazer algo diferente. Se você quer ter resultado diferente, faça algo diferente. Não adianta você fazer tudo igual todo dia e esperar que amanhã vai ser diferente de hoje. Isso a realidade não existe, cara. Sim. Então eu sempre busco na minha mente, cara, para eu mudar a minha renda, para eu dar mais uma escalada aqui, o que que eu preciso fazer de diferente para poder ano que vem, o próximo semestre, eu conseguir um resultado melhor.
E todo ano eu abria um negócio diferente, todo ano eu tentava de uma forma diferente dentro do meu próprio negócio, né, porque o restaurante você tem a possibilidade de ter outros negócios dentro do mesmo negócio, enfim. E desse ano, né, nessa época, quando veio a questão da obra, eu já estava com esse pensamento na minha cabeça: "Cara, eu tenho que ter outra fonte de renda", porque eu já tinha saído das farmácias, eu trabalhava em Sim. 2 farmácias, era uma rotina muito pesada. Eu Uhum. acordava às 7 horas da manhã, ia para uma farmácia, trabalhava até 2 da tarde, aí de 2 da tarde até 8 da noite praticamente, e aí depois de lá eu ia para o restaurante para trabalhar até meia-noite, 1 hora. Então era loucura, É, eu lembro. entendeu. Eu conheci a Luciana nessa época ainda, né, e a gente chegou a terminar 2 vezes por causa disso, porque ela porra, o cara não folga meu irmão, o cara não tem tempo para nada, isso não é vida para mim não. Eu falava: "Não, calma, que isso é um projeto maior. Eu estou nessa condição hoje, mas não é a condição que eu quero para minha vida e nem que eu vou ficar nessa condição por muito tempo. Eu já estou assim há 5 anos, há 6 anos. Então, daqui a pouco eu vou conseguir tomar uma decisão para viver do meu negócio. Sim, E sim. não faz sentido essa É, loucura." realmente. E também faz muito sentido quando você é novo, ter mais energia, focar mais, né. Exatamente, exatamente. Faz parte do jogo, Isso, entendeu? isso. Então, conversei com ela e tal, a gente acabou, né, conseguindo se reconciliar, deu tudo certo, e eu tomei a decisão de ficar só no restaurante. Então, nessa época da obra, eu estava só no restaurante. E aí, a Luciana também trabalha com divulgação, né, Isso, Instagram e isso. tal, e um desses clientes dela fez uma proposta para ela, entendeu, entrar no negócio e tal, e a gente já tinha mais ou menos começado ali, mas sabe como é que é negócio no início, né? Não é aquela coisa que a gente imagina, a gente também estava começando, e eu: "Rapaz, eh, eu acho que eu vou dar uma segurada aqui no restaurante, vou trabalhar como dá, né, não vou investir o que eu gostaria de investir aqui agora, eu vou dar uma segurada para ver como é que vai ser o resultado", porque a gente tinha uma expectativa em relação à obra, que poderia não acontecer, que realmente não aconteceu. Porque obra de prefeitura, essas coisas, sempre tem atraso, sempre Demais. tem intercorrência, né, participei ainda de 2 audiências públicas, consegui fazer algumas alterações de projeto, porque o pessoal fala muito, mas na hora da audiência pública ninguém fala, né. Ninguém fala. Aí eu, graças a Deus, estava lá. E aí eu levantava a mão e pô, pô, falava o que tinha que ser falado. E graças a Deus algumas coisas deu certo, né, principalmente em relação à questão de vagas, eles não queriam fazer daquele Eu lembro, eu lembro. formato, enfim. Eh, mas 2 anos, meu amigo, fechado, tudo fechado, É muito tempo. entendeu. No período da pandemia, deu até para mais ou menos levar, porque estava todo mundo igual, estava todo mundo fechado. Eu por causa da obra, não só pela pandemia, e os outros pela pandemia. Aí depois que começou a reabrir, que veio aquela fase de reabrir e tal, e aí eu comecei a ficar para trás de novo. E aí ficou mais difícil. Então eu comecei a canalizar as energias para um negócio novo. E aos poucos eu fui me desligando do restaurante. E quando realmente foi entregue a obra, que ficou lindo, o lago Ficou top massa. da galáxia lá. Ficou mesmo de frente, né. Ficou incrível ali, ficou incrível. Meu ponto era muito bom, era grande, tinha destaque, entendeu? No lago. Aí é aquele negócio, foi onde eu tomei a decisão de sim ou não. Por quê? Para eu ficar ali, eu iria ter que me dedicar como eu me dediquei lá atrás, no início, Sim. né, dar o gás, porque eu só tinha uma bala, meu irmão, para tirar. Ou eu investia no negócio novo com a Luciana, ou eu investia no Voltava restaurante. para o restaurante. Mas no restaurante, eu ia ter que, além de investir a grana, né, eu teria que me dedicar muito mais. Só que a Luciana estava grávida dessa vez, primeira gravidez, né, uma coisa que era um sonho para ela, ter um menino. E eu sempre pensei, né, nesse momento, ser um pai presente. E se eu escolhesse ficar no restaurante, Não ia conseguir. eu não ia ser um pai presente. Porque quando eu começo a fazer uma coisa, meu irmão, É, é verdade. Isso foco aí total, meu irmão. é verdade. Eu não consigo olhar para nada, é até um problema isso, porque, a gente tem que ter um equilíbrio, né. E às vezes eu perco esse controle do equilíbrio, eu fico muito vidrado naquilo ali, meu irmão, enquanto não dá certo, enquanto não tiver redondo, eu não saio dali, meu irmão, eu fico direto. E aí eu falei: "Cara, isso não vai dar certo não, nesse momento eu acho que não é o momento".
E aí foi a questão, né, que eu quis vender, que eu quis passar e tal. Não, acho que vou mudar realmente. E tomei a decisão de não investir lá, né, de seguir outro caminho e passar o restaurante adiante. Só que tinha um rapaz lá que trabalhava comigo, que é o Alexandre, um gerente, um cara gente fina demais, que resolveu: "Thiago, vende não, eu só sei fazer isso da vida, cara, me ajude, eu vou fazer o quê?" Eu falei: "Não, cara, calma, o que eu for trabalhar, onde eu for fazer o sei lá o quê, eu boto você junto comigo, cara." Mas, assim, é aquilo, né, ele ficou sem chão. Sim. Aí eu falei: "Cara, quer saber de uma coisa? Tu quer?" Ele: "Eu quero." "Tu tem certeza? Porque a gente já tentou de todo jeito aqui. Para resolver tem que fazer isso, isso, isso. Tu tem como fazer? Não. Então como é que tu vai resolver? Não, Thiago, mas eu quero. Eu tenho certeza? Então é teu. Tem pra ele a loja. Dei as 2 lojas para ele, tanto do Eusébio Fomos daqui. quanto do Lago Jacareí, entendeu? Tirei o contrato de locação tudo no nome, passei tudo pro nome dele, ele pegou a loja sem dívidas, né? Assumi todas as responsabilidades junto aos bancos Eu lembro lá. que tinha um padrão muito foda, né. É, e tal, assumi as dívidas que já tinha, e ele começou do zero, abriu um CNPJ novo lá e foi-se embora. Acabou não dando certo, né, enfim, ele acabou passando a loja para frente depois de 1 ano mais ou menos, É, eu lembro. 8 meses e tal, mas eu me desliguei por completo dali e comecei uma nova rotina, uma nova vida. Sim. Essa parte de fechar ciclo, tu ainda sente falta do restaurante? Cara, não, não sou apegado a isso. Não sou apegado a isso. Eu sou o tipo de empreendedor, cara, que eu me apego ao resultado e não ao negócio em si, Ao né. desafio, né. Eu já abri fa eu cheguei a abrir a farmácia Eu nesse lembro, eu nesse lembro. meio tempo, junto com o restaurante, já tinha um restaurante, já tinha dado certo, e eu trabalhava em uma farmácia, né, na época, há muito tempo, e o cara queria vender, eu falei: "Pá, vou pegar essa parada aqui." Eu lembro. Fiz um negócio com o cara lá, paguei, entendeu, assumi a loja. Acabou não dando certo, mas a farmácia não deu certo e não foi nem por falta de gestão, cara. Eu peguei uma farmácia num ponto que era um pouco complicado, né, ali na Lagoa Redonda, De segurança também era complicado lá. e a gente sofreu, assim, uns 6 assaltos, cara, Eu num lembro. período Era em de frente ao mercantil, não era também? 8 meses, em frente ao mercantil, uns 8 meses, 1 ano no máximo, acho que nem chegou a 1 ano. Rapaz, foi uma loucura. E aí os funcionários ficam desacreditados, desanimados, chateados, Com medo, com né. medo. A gente, eu não estava presente em todas essas ocorrências, né, mas foi muito complicado, cara, porque tu ia pro negócio, tu ia pra farmácia, tinha que ficar se escondendo, não podia ficar com o telefone celular, tinha que esconder, entendeu? Não podia com nada, corrente, cordão, nada. Era o tempo todo ali na expectativa de Na acontecer alguma espreita, né. coisa, na É. espreita, ficava lá fora. Então se tu perdeu o foco um pouco do negócio, entendeu? E aí estava, assim, muito complicado, cara, muito complicado. Eu ainda cheguei a fazer, uma parceria com meu irmão, ele chegou a ficar um pouco lá, na época, meu irmão já estava tentando também aqui ganhar a vida em Fortaleza. E tudo, aceitou, né, o desafio de ir para lá. Eu conversei com ele sobre tudo o que estava acontecendo, estava mais no restaurante nessa época, inclusive estava no meio de uma reforma lá. E aí ele tentou, também não deu certo, e aí eu resolvi passar adiante, né, e acabei com a farmácia. Então eu não tenho esse negócio, cara, de me apegar ao negócio, sabe. A farmácia é um negócio incrível, sempre acreditei, mas naquele momento não era o momento, e naquele lugar não era o lugar. E eu já estava com o foco no restaurante, por causa da Sim. reforma e tudo mais, e abandonei de boa. E quebrar faz parte do ciclo, cara, faz parte do jogo, É. entendeu? A gente joga tentando acertar, a gente faz tentando acertar, mas nem sempre acerta e faz Eu parte. eu eu uma vez a gente conversando, tu tinha falado sobre empreender aqui. Pra ti, qual é a experiência de empreender aqui no Ceará? Cara, é assim, eu cheguei no Ceará, como te falei, e eu gostei muito da cidade. Quando você vem de uma capital como Rio de Janeiro, né, o eixo Rio-São Paulo Sim. ali, é onde as coisas acontecem primeiro. O nosso país é um país, grande, né, cara, é um país continental. Então, a gente vai às vezes de um estado para o outro, a diferença é gritante até. É muito, muito.
Então, assim, quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, quase, né, eu me senti aqui um homem do futuro. Que lá era centralizado, né, era? Porque tinha muita coisa legal, bacana, interessante, que já acontecia lá, que já Exatamente. funcionava lá, que aqui o pessoal nem sabia do que se tratava, né. Então eu falei: "Rapaz, isso aqui vejo oportunidades", né, vejo oportunidades. Então, como eu falei, fui muito bem acolhido e tal. Já cheguei aqui com um emprego garantido. Quando você vai empreender e você não tem um recurso, né, fixo O ali mais difícil, para você bancar a sua vida, porque todo mundo tem suas contas, cara, não tem jeito. é negociável. Você começar do zero, empreendendo e sem ter uma fonte de renda secundária para te bancar naquele início, meu irmão, eu bato palma para quem passou por isso, faz isso, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil. A probabilidade de você quebrar no primeiro ano é muito maior. Meu primeiro ano, eu não tirei nada do restaurante. Ele só cresceu, mas eu não tive retorno de nada. Se eu não tivesse trabalhando em 2 farmácias, com toda certeza, absoluta convicção que Tinha o quebrado. negócio não ia ter dado certo. Eu converso muito isso. Inclusive eu falo com muitas pessoas que o negócio não tá dando certo, é porque eles definem Plurabora no primeiro ano. Que o cara, primeiro ano é investimento. Primeiro ano E assim, é uma decisão muito difícil, cara, para quem, começa a empreender, sem ter essa segunda fonte de renda. Porque algumas pessoas, não digo todo mundo não, mas algumas pessoas ainda têm aquele paradigma, cara, que o empresário é milionário, é o Ricardo, loucura, né? e que o cara virou empresário, pronto, ficou rico, entendeu? Às vezes o cara vê aquele bolo de dinheiro entrando ali nos primeiros 10 dias do mês, mas ele esquece que tem mais 20 para frente. Que não vai ser na mesma pegada, entendeu? Que o movimento ele começa forte, vai caindo, então o cara tem que pensar que dia 20 tem imposto para pagar, Isso aí mesmo. né, cara, tem os salários para pagar no dia 5, tem que cumprir lá com os boleto do fornecedor, então o cara às vezes perde um pouco da noção, no início principalmente, né, e aí quando chega no final do mês o negócio enrola, aí vai virando uma bola de neve, o cara vai pedalando, quando vai ver quebra. Então o cara tem que ter uma noção básica de gestão, né, que nem todo mundo tem. Até porque a gente não aprende isso, cara, em colégio e tal, E né. deveria ser obrigatório. Deveria, eu penso também que deveria ter alguma forma de ensinar isso para as Educação nossas crianças, financeira. entendeu, educação financeira. E às vezes os pais, né, cara, e tal, também não têm noção, né, da importância disso, também não sabe, Na verdade, eu acredito difícil. que os nossos pais, eles não tiveram tanta educação de negócio quanto a gente tem hoje, né. Sim, É, eu me pego às vezes pensando se é porque eu sou empreendedor ou se realmente a informação tá mais fácil pra mim hoje, acho né. que é as 2 coisas, Thiago. Eu ia falar, eu Acho acredito que que é as 2 coisas. as E aí 2 eu te coisas. pedir tua opinião, porque assim, a nossa época, a gente tem idade muito parecida, a nossa época é a época de batalhar, correr atrás e sem informação, né. É porque assim, né, você só fica sabendo mesmo quando tu entra no negócio, né. Na teoria tudo parece um pouco mais fácil. Quem tá de fora e olha a tua vida, o teu negócio prosperando, dando certo, acha que aquilo ali é a coisa mais fácil do mundo. "Ah, isso aí eu faço também, pô", e tal. Thiago chega aqui no restaurante 6 horas, 7 horas, já tá tudo pronto, faz um lobbyzinho ali, atende um ou outro, serve um negócio, Uhum. ajusta aqui, ajusta ali, depois vai-se Aí vê que é embora. fácil, né. O cara põe mole, mas o cara não sabe o que que a gente faz por trás das A cortinas. gestão. A gestão, entendeu? O que que a gente faz quando a loja está fechada, enquanto os funcionários estão lá descansando, né, seguindo a vida, a gente está trabalhando ainda, entendeu? Fazendo outras coisas que são tão importantes quanto, né. Então assim, é meio complicado isso, para Cara, eu lembro as eu lembro pessoas entenderem isso, né. eu lembro que quando tu mudou, a gente estava conversando, eu disse assim, tu disse: "Eu vou tirar férias". Aí eu: "Tu vai tirar férias?" Aí tu: "É, cara, eu vou tirar férias". Eu nunca tinha ouvido, assim, de ti. Eu só tinha ouvido do quê? Cara, trabalhar de, sei lá, domingo a terça-feira, direto, direto, É. direto, de terça a domingo direto. Aí eu ficava sem entender, porque, Thiago, tem fornecedor de manhã, fornecedor à tarde, atrasa, Reunião, reunião, de come não sushi, sei tem o que estar que, fresco e contador, tal, não sei o quê, não sei o ir quê. atrás de peixe, é loucura, meu irmão. É loucura, né. Mas Eu quando mas assim, é o que eu falo, no início, o mais complicado e acho que isso aí é independente do segmento,
né, é fazer esses ajustes, porque quando você está dentro do negócio, que no início tu tem que estar, tu quer abraçar o mundo, né, e aí aos poucos tu tem que começar a delegar. Porque o grande X, né, do negócio, para o negócio prosperar e dar certo, é você conseguir coisas através de pessoas. Esse é o melhor modelo de gestão. Porque ninguém abre negócio para ser escravo do seu negócio, pô. Com certeza. É melhor tu ser CLT, pô. É. Ter o dinheirinho garantido ali, Não entendeu? se Não estresse, se tem estressa, horário. tem horário, tem férias, tem um monte de regalia, porque a CLT te dá regalia, né. E aí pronto, acabou, tu vai trabalhar muito menos. É porque as pessoas não entendem que o empresário trabalha muito mais. Pra caramba. Só quando o cara vira empresário para saber, essa é a realidade, né. Mas quando a gente busca, né, empreender, a gente também busca qualidade de vida, a gente também busca ter tempo para se dedicar a outras coisas, a outros negócios, a nossa família, né, dependendo da sua prioridade. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça também. Então, o meu modelo de gestão que eu tenho como exemplo, né, que eu tive como exemplo, foi o McDonald's, né. Quando você vai numa loja do McDonald's, você não é atendido pelo dono do McDonald's. Sim, sim. Quando tu vai numa farmácia, sei lá, grande, uma Pague Menos, uma Drogazil, quem te atende não é o dono da Drogazil, né. Você vai num posto de gasolina, enfim, eu vou te dar 1000 exemplos aqui de negócios grandes, de sucesso, que você não é atendido pelo dono. É verdade. Então a gente tem que se espelhar pelos grandes. A Sim, gente não pode se espelhar pelos pequenos, né. sim, sim. Então eu sempre tive isso na minha cabeça. Então no início, com certeza, o dono da farmácia estava lá atendendo, e de todos esses outros que eu falei aqui. Mas, em algum momento, ele conseguiu trabalhar para poder mudar essa realidade, e ser o que eles são hoje. Então essa é a minha forma de pensar e de gestão, de trabalhar. Como Não é fácil. como empreendedor, tu acredita que hoje tu chegou no modelo de negócio que tu quer? Porque eu falo pra todo mundo que a família é um negócio. Se você tem que dedicar tempo, atenção e tem que gerir da maneira correta. Cara, eu acho que sim. Eu sempre tive na minha cabeça um modelo de gestão que, para mim, é o que dá mais certo. Eu julgo que seja um pensamento talvez mais moderno, mais atual, na minha cabeça, né, na minha concepção aqui, que é trabalhar por meta, objetivo, um plano de ação, né. Você trabalhar com um colaborador, não com salário. Ninguém vive com salário, cara. Salário pra gente tem que ser uma referência. E não um valor que você tem que pagar para o cara todo mês pelo que ele fez para você. Eu acho que a gente pode trabalhar com meta, pô, bonificação. Trabalhou, bateu a meta, toma, entendeu? Quando eu ganho, todo mundo ganha. Tem que ser assim que funciona o É, negócio, dentro das suas proporcionalidades, né, tem que ter um quadro hierárquico, para você dar a possibilidade da pessoa crescer. E na minha concepção existe um negócio que eu gosto muito, que é o quê? É sócio operacional. O que que é eu isso? gosto também. O sócio operacional é aquele cara que começou com você devagarzinho, lá embaixo, aí foi crescendo através de meta, Sim, né, de sim. objetivo, o cara foi produzindo produtividade a 1000 direto, e você vai reconhecendo ele. Vai chegar um momento que, se você não reconhecer ele a ponto dele se sentir dono do seu negócio, fazer parte do seu negócio junto com você, pode esquecer esse cara, pô. O cara, quando é bom, ele não fica como um CLT, irmão. Ou ele vai para outro lugar Ou a ele abre o bi para trabalhar menos e ganhar mais, sim, entendeu? Ou ele vai abrir o próprio negócio dele, muitas vezes até pode ser teu concorrente. sim, sim, sim. Então, se você não tiver um plano, cara, de gestão, que você consiga contemplar esse profissional para ficar junto com você do início ao fim, meu irmão, ele não vai ficar, pô. Não vai. E se você não trabalhar a mente dele e o bolso dele de uma forma que ele se sinta favorável e seja justo para ele, e para você também, claro, mas principalmente para ele, ele também não vai ficar, cara, Não vai, não vai ficar. não vai. Então não é só você comprar o cara ou reconhecer, comprar não, né, reconhecer o cara financeiramente, é você reconhecer o cara pelas habilidades dele, pela produtividade, né, e você dá autonomia para ele também nas decisões. E você começar a tomar decisões em conjunto, de fato, como ele fosse seu sócio. E isso dá muito certo, cara.
Dá. Dá muito certo. É o meu modelo de trabalho, a minha forma de trabalho, que eu tenho convicção, que eu acredito e que hoje é o que dá certo para mim, entendeu? Hoje eu tenho mais flexibilidade com relação a tempo, porque eu soube trabalhar esse modelo de gestão e Sim, deu sim. certo. Tá. Cara, a gente tá estourando aqui nosso tempo, fico muito feliz de estar compartilhando um pouco mais a tua história pra galera, porque, eu acompanhei, assim, grande parte disso. A gente não convive muito tempo junto, mas às vezes que eu me encontro contigo, eu vejo que cada vez tu tá crescendo mais, né. Amém. E se Deus quiser, vai crescer mais ainda. E se tu fosse dar um conselho hoje pra quem quer empreender, né, quem quer, porque no teu caso tu é de fora, né. Sim. Eu gosto muito do teu modelo de negócio, porque tu veio de fora pra cá, tu acreditou aqui, tu apostou aqui, né, e tu viu tudo, assim, mudou tudo na tua vida pra melhor, graças a Deus. Sim, sim, O sim. que tu daria de conselho para o cara que quer vir de fora empreender aqui dentro? Cara, uma coisa eu já falei aqui, eu acho que é importante o cara entender. Se você não fizer algo diferente, você não vai ter resultado diferente. Esse é o primeiro ponto. É sair da inércia. Não achar que a oportunidade vai cair no seu colo só para você existir. Tu tem que ir atrás. Essa é a realidade. E outra coisa também que eu acho que fez a diferença para mim é, é que às vezes a gente fica correndo, cara, atrás de abrir algo que você julga que é incrível, que vai dar super certo para você e tal, e o teu negócio, cara, a tua fonte, entendeu, tá do teu lado, entendeu? Aí você fica tentando, cara, buscar algo que parece difícil e longe, e na verdade tá fácil, tá perto. Basta você, sabe, destravar. A coisa besta, cara, mas que na maioria das vezes funciona. É algo que às vezes você já faz, entendeu? É você conseguir entender qual a sua melhor habilidade e colocar aquilo ali em prática. Tem gente que não tem negócio nenhum, entendeu? Faz as conexões entre Exatamente. uma pessoa e outra, né? O cara às vezes tem enfim, um monte de contato, né, cara? O cara hoje que tem essa relação com pessoas muito fortes, às vezes ele não precisa nem ter um negócio, pô, É, só entendeu? fazer o network. Ele só faz network. Network hoje é o business do negócio. É, o mais caro, na verdade. Pois é. Então, essa é a questão, é você tentar, ter essa visão, às vezes, do que está mais próximo, e não do que está tão longe. E quando você vai ver, acontece. Às vezes é um cara que está trabalhando com alguma coisa, entendeu? Que tem aquela habilidade específica, que de repente, se ele só mudar o ângulo da câmera, ele consegue visualizar o negócio da vida dele Ter resultados maiores. e ter um resultado muito maior, com certeza. Cara, brigadão, Thiago, ter Show. participado. Acredito, cara, que novos projetos aí, se quiser vir pra cá, né, Show. na verdade minhas portas sempre esteve aberta pra tu, pra Lu, Não, você morrendo de que saudade dela, né. Pra quem não conhece, galera, Luciana Ribeiro aí, depois dá uma olhada lá no Instagram dela, né, a gente, cara, eu a desejei quando a gente conheceu ela a primeira vez, mas desenrolada, não, ela é incrível. e Ela casou com o cara certo, viu, porque o realmente cara desenrolado. não, a Luciana, enfim, é aquela ali gosta, viu, ela é uma empreendedora É nata, ali, aquela ali mas é, viu, águia. desenrolada, viu. Aprendi muita coisa ali, viu. Não tem tempo ruim. Tem não, tem não. E trabalha, não tem medo de trabalhar não. Cara, brigadão demais, mais uma vez por ter vindo, tá. Show, cara. Mais uma vez, agradeço a todos por ter assistido, curte, compartilha, segue lá o nosso Instagram, Ceará Meu Negócio, manda pros amigos aí e fiquem com Deus, tá. Até o próximo episódio, tchau, tchau.